Tá? Então, se fosse eu fechar e abrir de novo. Encerrar a reunião e abrir de novo, tá? Estão me ouvindo, pessoal? Oi, oi. Alguém me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Alguém, por favor? Sim, professor, estamos. Fernando, Tá. você deixa eu fazer aqui, ó, para saber se está vibrando. Só compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar. Estão visualizando a minha tela? Sim, professor. Bem, Sim, vamos lá professor. então. Primeiro dia é assim mesmo. Boa sorte. A gente vai iniciar, né? Eu vou apresentar para vocês hoje a disciplina que a gente vai trabalhar, que são processos patológicos, né? Eu vou passar essa parte da apresentação de professor, porque nós já conhecemos da turma anterior, né? Do semestre anterior, onde nós trabalhamos lá com a microimunologia. Então, vou passar essa parte aqui. Mas se tiver algum aluno novo, depois no decorrer da aula, que tiver alguma dúvida, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar processos patológicos, provavelmente você já tem os horários. A gente tem 2 horários, a terça e a quinta-feira. A nossa terça-feira, que é hoje, que a gente está iniciando, nós temos essa aula teórica, apenas uma aula teórica, e ela começa às 19 horas. Então, eu queria combinar com vocês que nesse dia que a gente inicia aqui às 19 horas, aliás, que a gente só tem uma aula, que a gente possa realmente ser o pontual o máximo possível, porque senão a gente perde o gancho da coisa e não dá. Em 50 minutos é muito pouco, é pouco tempo para a gente conseguir desenvolver uma determinada ideia, tá certo? Então, hoje a gente tem uma aula teórica de 19 às 19h50 e na quinta-feira nós temos 4 aulas. Então, semanalmente nós temos 5 aulas. Na quinta-feira nós teremos 2 aulas práticas e no final 2 aulas teóricas. Então, a prática será de 19 às 20h40 e a teórica de 20h40 às 22 horas. Tá certo? Professor, Oi? teria a possibilidade de fazer que nem o semestre passado, sub A e sub B? Não entendi. Só falar um pouco mais alto. Teria a possibilidade de fazer que nem semestre passado, sub A e sub B? Pois é, a gente tem que conversar isso, e isso depende muito, né? Como eu sempre falei para vocês, nada é fechado, né? Nada é fechado, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, são coisas que a gente pode conversar e a gente pode ver. Então, antes disso, a gente tem que saber o tamanho da turma, saber a subdivisão da turma, quem está presencial e quem não está. O problema de subdividir a turma, se tiver poucos alunos, é que a gente precisa de um tempo maior aqui na patologia para a gente trabalhar, porque são coisas não são coisas tão pontuais como nós vimos lá na micro, na imunologia. Aqui a gente precisa de desenvolver uma ideia e precisa de um tempo maior. Então, isso são coisas que a gente pode conversar no decorrer do tempo. Tá Porque certo? assim, foi repassado para a professora Elisângela, e a professora Elisângela repassou para mim, para a Ju, que a gente deveria falar com o senhor e com a professora Andréia. Com a professora Certo. Andréia, a gente já conversou, ela disse que dependia do senhor e comunicar a coordenação. Aí eu não sei Ok. como vai ser. Somos, ao total, 30 alunos. Uhum. Tem gente que só vai por presencial, mas a maioria, dia de prática, vai. A maioria, acho que na lista presencial, se eu não estou enganada, são 2 pessoas. O resto vai continuar online, mas só vai no dia de prática, que é na quinta-feira, no caso. Pois é, porque as práticas, infelizmente, não tem como fazer como a gente está fazendo aqui, né? Online, gravar.
Infelizmente não tem que ser laboratório, tem que ser prática mesmo, tá certo? Mas eu vou verificar com a Elisângela essa situação e a gente vai conversando. Hoje é terça, a gente ainda tem amanhã. Aí eu peço que... Você é representante? Eu e a Ju. Aí foi com a A professora professora Andréia falou que essa semana ia continuar como tá, na próxima semana que ia começar assim, se caso o senhor aceitasse. Então tá, então a gente vai fazer Foi isso, então. a mesma coisa que a professora Elisângela repassou. Essa semana normal, como está o cronograma, porque vai ter que modificar todo, no caso, o planejamento. Sim. Aí, essa semana, como está, e na outra semana, se for confirmado sub A e sub B, aí muda. Tá certo, então. Então a gente vai fazer assim. A gente vai ficar essa semana, então, porque já está próximo também, hoje já é terça, amanhã é quarta. Na quinta-feira, a gente vai se encontrar todo mundo e aí, daí para frente, a gente já tem uma definição de como é que vai fazer. Mesmo porque, pelo menos nessa primeira aula, eu preciso de todo mundo junto, porque a gente precisa iniciar a construção de uma determinada ideia. Essa primeira aula a gente vai para o laboratório de anatomia. Vou tentar reservar. Então, mas eu aviso para vocês, tá, pessoal? Onde a gente vai se encontrar. Mas esse nosso primeiro encontro será na sala de anatomia. Tá certo? E na próxima semana a gente já vê como é que a gente faz essa situação. A professora Elisângela veio aqui, daqui a pouco, quando eu terminar, eu vou lá com ela e aí eu já tenho uma resposta para vocês, tá bom? Então tá certo. Okay, então, mais alguma dúvida? Não, nenhuma. Então, a gente já sabe os nossos horários, você já tem o horário de vocês, o nosso horário é terça e quinta-feira, e a gente vai, nesse tempo, nesses dias, tentar desenvolver uma melhor ideia aqui para dentro da área de vocês, tá bom? Eu peço que vocês fiquem atentos à questão do calendário acadêmico, né? É muito importante, isso eu já falei para vocês em outras oportunidades, eu ter o meu material, eu ter a minha ideia organizada, saber o que eu vou fazer, saber qual é o próximo passo que eu vou dar. Então, para ficar atento, porque às vezes a gente acha que é muito tempo, mas olha, em março, já está em fevereiro, né? A gente vai ter esse período aqui de feriado, de carnaval, e daqui a pouco a gente só tem uma parte de março, e aí a gente já tem a partir do dia 22 a primeira verificação. Então, para ficar atento, tire uma cópia desse calendário, põe na pasta de vocês da disciplina, né? É apenas uma cópia que vocês vão usar para o semestre todo. Aí depois nós temos abril aqui, Semana Santa, Tiradentes, tem alguns feriados, mas a gente tem um bom tempo para trabalhar aqui. Abril e maio. E aqui junho, assim como acontece sempre também em dezembro, é onde está mais compactado, né? E eu peço novamente para vocês que não deixem acumular tarefas, não deixem acumular coisas para o mês de junho, porque senão ficará pesado, porque aqui, nesse mês de junho, vai estar compactado. Segunda verificação, segunda chamada, verificação final, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui, como também eu já falei quando eu ministrei outra disciplina para vocês, é aprendizado, né? É aprendizado e eu não posso deixar que vocês passem para o próximo semestre, sem ter alguma coisa consistente, porque vocês vão precisar utilizar isso na frente, no ambiente profissional de vocês. O que a gente fala aqui, o que a gente conversa devido ao momento que a gente está vivendo, pode sofrer modificações. Então, não são coisas fechadas que não possam mudar, né? Daqui a pouco a gente pode conversar, mas a gente já tem aqui um certo planejamento. A nossa primeira verificação, como nós fizemos lá atrás também, é valendo 10, né? 7 pontos de prova e 3 de atividades. A segunda verificação também, segunda chamada 100%, prova, né? Prova valendo 10 e a verificação valendo 10. Vamos aproveitar a primeira e a segunda verificação para nós fazermos as atividades. E aqui eu já queria adiantar para vocês a questão de atividade, principalmente
uma atividade que nós vamos fazer aqui para a segunda verificação. Na segunda verificação, nós vamos realizar uma atividade em reunião de colegiado. Nós ficamos muito preocupados com determinados questionamentos de alunos que não estão conseguindo encaixar disciplinas dentro de um contexto, né? Então, eu tenho falado para vocês, por exemplo, dentro de um semestre, eu tenho disciplinas que estão relacionadas entre si. Mas essas disciplinas, elas não estão relacionadas só dentro do semestre. Essas disciplinas também estão relacionadas com outros semestres, e isso junto, né, todas essas disciplinas de todos os semestres, é o que vai dar o arcabouço de conhecimento para vocês atuarem de forma profissional dentro da área de vocês, de forma gabaritada, de forma um conhecimento consistente. Então, aqui dentro do terceiro semestre, nós temos a nossa disciplina, que é processos patológicos, né? Nós temos a epidemiologia, a farmacologia, a bioestatística, a ética e a bioética. Então, essas disciplinas aqui, elas estão relacionadas. Então, o que nós vamos fazer de atividade para a segunda verificação, né? A gente ainda vai ter um tempo até lá para construir essa ideia. Nós vamos montar uma atividade que tem que buscar de vocês o que... Deixa eu só concluir aqui. Que busque de vocês se vocês estão conseguindo fazer a relação entre as disciplinas que a gente está estudando, entre o conteúdo. Então, nós iremos colocar vocês em situações reais, em situações que vocês vão vivenciar no dia a dia de trabalho de vocês. Então, por exemplo, vejam, isso aqui é só uma conversa inicial, tá bom? Nós vamos colocar vocês em situações como se você tivesse, por exemplo, um consultório onde você vai fazer uma consulta de enfermagem, onde uma situação vai ser dada para vocês, lógico, dentro de quê? Dentro dos conteúdos que já foram ministrados, dentro das disciplinas que vocês já tiveram. Vocês não têm como saber algo que ainda não foi ensinado, algo que não foi construído, tá certo? Então, esse trabalho é uma forma de já situar vocês no ambiente que vocês encontrarão posteriormente, após terminar o curso aqui de vocês, tá? Então, nós vamos criar situações para que esta situação que vocês vão vivenciar agora nessa atividade seja uma atividade preparatória, né? Porque já imaginou você formado, você chegar num consultório e não saber o que fazer? Então, eu peço para vocês desde já que abrace as disciplinas, que abrace os conteúdos, que busque nos professores essa questão da construção de uma ideia, né? Então, por exemplo, uma aluna perguntou quando eu dei aula de microimunologia, professor, eu não consigo enxergar esta disciplina dentro da enfermagem. E aí eu criei, inclusive para vocês, exercícios que botavam vocês nas situações. Então, eu criei lá, por exemplo, uma atividade em que eu mostrava uma bolsa de sangue e perguntava se vocês iam administrar e por que iam administrar, né? É uma situação que eu coloquei vocês. Eu coloquei numa outra situação um exame, um hemograma, para vocês verificarem se conseguiam entender o que estava acontecendo ali, tá? Então, vocês têm que sair daqui da faculdade com a ideia organizada, porque senão vocês vão ter que construir essa ideia no teu ambiente de trabalho. Isso não é bom para você como profissional, isso não é bom para o teu cliente que está esperando um resultado, um diagnóstico preciso, tá certo? Então, nós vamos começar a construir isso aqui com vocês, a costurar, a organizar essas ideias aqui, para quando vocês chegarem num ambiente de trabalho, vocês já saibam que esta situação vai existir. Pode perguntar. Não, professor, só era em relação ao áudio que estava ligado, aí estava dando interferência, mas já desligaram. Tá, ok. Era para o senhor desativar o áudio. Tá bom. Então, pessoal, eu peço isso, a gente vai trabalhar realmente voltado para isso. Então, eu quero que vocês, lógico,
Vocês vão estar em contato com alunos de semestres um pouco mais adiantados. Esse trabalho a gente vai fazer em conjunto com o 8º semestre, 3º e 8º semestre. E para vocês pegarem a informação que ele já tem um pouco adiantado e para esse 8º semestre olhar a necessidade da disciplina e do conteúdo que ele viu aqui nesse semestre que a gente está trabalhando, tá certo? Então, colocar em contato turmas que estão iniciando e turmas que estão finalizando. Esse é o nosso objetivo. Lógico, nada no sentido de punição, como eu já falei para vocês, nada de amedrontador, pelo contrário, eu quero que vocês tenham prazer em estar estudando, prazer em adquirir o conhecimento, né? Porque senão, se não for dessa forma, você não vai conseguir, tá certo? Então essa é a observação que nós fizemos, é a intervenção que nós vamos fazer, colocando vocês em determinadas situações. Vocês já pensaram, se vocês não tivessem, por exemplo, práticas, né? Não tivesse aulas de aferição de pressão arterial, de punção venosa, de farmacologia para saber que medicamento vocês estão administrando. Então, eu peço novamente que vocês não peguem a disciplina de forma isolada. Tentem olhar para dentro do semestre e enxergar a conexão que tem entre essas disciplinas. Então, por exemplo, aqui no 3º semestre, nesse slide que aparece para vocês, a gente tem processos patológicos que nós vamos trabalhar a detecção de determinados processos patológicos. E aí nós vamos conversar pontualmente dentro de cada um. Você pode fazer uma conexão entre esses processos patológicos, entre essas doenças, com a epidemiologia. Por exemplo, por que esta patologia ela é mais preponderante nesta população, neste ano, nesta sociedade, nesta comunidade, né? Aí a gente já vê uma conexão entre patologia, a doença que eu estou estudando e a epidemiologia. Lógico, a bioestatística para quê? Porque é a bioestatística que vai dizer para você que essa patologia tem determinada porcentagem, então eu preciso dela, né? Então tem essa porcentagem, afeta esta determinada faixa populacional, né? Inclusive nós vemos no nosso dia a dia, por exemplo, agora as estatísticas que saem, né, sobre o coronavírus, né, sobre o Covid-19, nós vemos lá as estatísticas de crescimento, a faixa etária que é afetado. Então, aí nós temos uma relação entre uma patologia e a bioestatística, que é para isso que ela se preza. A farmacologia, nada mais, não pode estar mais junto do que processos patológicos, porque quando nós formos fazer a identificação de um processo, o entendimento de um processo patológico, o diagnóstico de um processo patológico, é papel da enfermagem também fazer o quê? Uma intervenção. E essa intervenção, ela pode ter a vertente farmacológica. E é lá na farmacologia, nessa disciplina, que eu vou entender como determinado medicamento age, quanto tempo ele permanece na minha corrente sanguínea, né? Enfim, eu não quero entrar em áreas que não mas eu só quero mostrar para vocês essa conexão que tem todas essas disciplinas. A questão da ética e a bioética, porque eu vou estar trabalhando com o ser humano, né? Ali eu tenho questões éticas, eu tenho questões de bioética, até onde eu posso avançar, até onde eu posso tratar esse meu cliente, qual é o meu papel, né? Então, a ética te diz, então, até onde vai o papel do enfermeiro, até onde vai o papel de outro profissional, né? O que eu posso fazer para um paciente acometido, por exemplo, por um processo patológico em fase terminal? Aí toda a questão vem aí, a questão ética e a bioética. Então, eu estou falando isso para vocês para mostrar que essas coisas não são largadas, não são soltas. Pelo contrário, são interconectadas. É por isso que essas disciplinas estão aqui dentro do semestre de vocês. Tá certo?
Então, eu quero que vocês olhem dessa forma e o nosso trabalho, nós vamos realmente suscitar essa questão da organização da ideia na cabeça de vocês. Eu vou repassar depois para vocês, postando na plataforma. Inicialmente, a gente está usando o Zoom, mas a gente vai usar a plataforma independente do programa que a gente está utilizando aqui. E eu vou postar o material para vocês. E o nosso primeiro material será o nosso plano de aula e ensino, que eu vou deixar lá para vocês, né? Que é importante, junto com o calendário acadêmico, que vocês tenham também esse material para ir acompanhando. Olha, professor, eu acho que precisa dar um enfoque, porque não esqueçam que a gente tem que manter uma relação, né, de professor e aluno. Vocês podem intervir, vocês podem perguntar, lógico, de forma respeitosa, né? É isso que se preza dentro de uma boa relação, né? Professor, daria para dar enfoque um pouco melhor aqui, professor, eu acho que falta essa questão aqui. Isso tudo está lá no plano de aula e ensino, é isso, por isso que serve, tá certo? Então, eu botei alguns pontos aqui que vão estar no plano de aula e ensino, que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar a patologia, mas antes de nós enfocarmos em determinadas patologias, nós vamos trabalhar algumas patologias, mas antes disso a gente precisa saber de onde é que veio esse conhecimento sobre a patologia, né? E eu gosto sempre na minha aula de tentar contar uma história para vocês, porque nada surge do acaso, principalmente em ciência, tudo é construído aos poucos, um tijolo de cada vez. Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos dessa patologia, como é que um determinado órgão, um determinado tecido vai ser acometido por essa patologia. Então, nós vamos ver a questão de adaptação, né? Então, nós vamos ver que os nossos órgãos se adaptam, que as nossas células se adaptam ante a uma pressão externa, que pode ser uma patologia. Então, pontos que nós vamos ver: a adaptação, o dano e morte celular, porque nós bem sabemos que as doenças que acometem os seres humanos, muitas delas levam tempo, né? Tempo para se instalar, tempo para se estabelecer, tempo para aparecer a sintomatologia. Então, tudo isso, essa questão do aparecimento dos sintomas, está relacionado com as adaptações que os tecidos e os órgãos fazem, né? Então, nós vamos ver lá os danos celulares, a morte celular, como é que essa célula morre, se ela morre abruptamente ou se ela morre de forma controlada. E nós vamos ver o quão isso é importante para um maior ou menor desenvolvimento de determinada patologia. Nós vamos ver também o ponto sobre inflamação, que é importantíssimo aqui dentro, processos inflamatórios, né? Tanto agudo quanto crônico. Nós vamos ver também o sistema de reparo, né? Reparo tecidual, que nós vamos ver o quanto nós, como seres humanos, somos adaptados à sobrevivência, né? Então, a gente faz essa questão de adaptação celular, mesmo que ocorra inflamações, dano tecidual, sempre vai existir um reparo. Nós vamos ver a questão da formação de granulomas, de cicatrização, de fibrose. Então, algumas coisas a gente vai conversar voltadas justamente para determinadas patologias. Então, por exemplo, a tuberculose, que nós não vamos tratar sobre essa patologia, mas eu vou reportar para vocês, quando eu falar de granuloma, é uma doença granulomatosa, né, que forma granulomas no tecido, e isso a gente vai tentar visualizar nas nossas aulas práticas. Para quando você, enfermeiro, estiver no seu ambiente de trabalho, você consiga olhar para um raio-x, um exame de imagem, por exemplo, e determinar, olha, isso aqui é um granuloma, né? Isso aqui é uma fibrose, como acontece, por exemplo, quando determinados órgãos são acometidos por uma inflamação, por um dano abrupto. E aí o tecido começa a se adaptar e vai promover essas repercussões, como cicatrização, fibrose. Lógico que o objetivo é proteger, né? É evitar com que aquilo seja destruído. Mas esse reparo, ele também vai trazer
algumas repercussões para o órgão. Então, por exemplo, a formação de fibrose em um órgão que precisa ser lábil, ou seja, que tem que se distender, como o pulmão, por exemplo, não é interessante, mas acontece. Então, se eu tiver uma pneumonia, já ouviram falar em fibrose cística, né? Nada mais é do que uma doença crônica que vai causar danos, né, recorrentes nesse local, nesse pulmão, e é lógico, se eu tenho dano, eu tenho reparo. E aí esse reparo vai produzir essas repercussões, dentre elas a fibrose. E aí esse órgão vai perder a sua funcionalidade, tá? Então a patologia aqui na nossa disciplina, a gente vai olhar por essa vertente. Entender primeiro o que são as células, entender que elas morrem, entender que elas se adaptam, entender que determinado tecido e órgão pode ser danificado e que eu tenho um sistema de reparo, e esse sistema de reparo pode também trazer prejuízos para determinados órgãos. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. E depois nós vamos entrar nas patologias em si, né? Quando nós falamos em patologia, nós precisamos de antemão entender que as patologias nem sempre elas são multifatoriais. Eu tenho vários fatores que estão relacionados ou que causam determinadas patologias. Então, quando nós conversamos lá na imunologia e na microbiologia, nós vimos que eu posso ter uma patologia causada por um micro-organismo? Posso, né? Então, nós vimos um micro-organismo patogênico e eles são responsáveis por causar determinadas infecções. Uma hepatite, uma pneumonia, uma tuberculose, a hanseníase, por exemplo, né? Então, é uma fonte, né? É uma causa, micro-organismo causando patologia. Mas eu posso ter patologias não necessariamente causadas por micro-organismo. Vocês estão vendo a conexão da disciplina que vocês já viram com a patologia? Eu posso ter, por exemplo, o meu sistema imunológico causando uma patologia. Lembram das doenças autoimunes que nós falamos? Ela pode ser uma causa, pode ser uma fonte de uma determinada patologia. Então, como eu falei para vocês, as patologias elas são multifuncionais, as fontes são diversas, as causas são diversas de causar essa patologia. Então, pode ser o sistema imunológico, pode ser o micro-organismo, pode ser um fármaco que causa uma determinada patologia, pode, desde que ele não seja administrado de forma adequada. Pode. Então, é multifatorial essas questões. E no plano de aula ensino de vocês tem algumas patologias que a gente vai conversar, dentre elas as disfunções hemodinâmicas. Nós vamos conversar sobre algumas disfunções hemodinâmicas, nós vamos ver o que causa essas funções de hemodinâmica, né? Nós vamos ver a questão das hemorragias, porque que elas são importantes para promover essas questões patológicas ou essas disfunções hemodinâmicas. Nós vamos ver a questão de trombose e de infarto, né? No caso da embolia. E, por último, nós vamos conversar um pouco sobre neoplasia. Mas isso aqui é só uma pincelada geral. A gente primeiro vai dar suporte teórico para vocês, para depois nós entendermos como é que essas patologias elas se processam, tá? A bibliografia recomendada, a gente tem 2 livros. Eu tenho no plano de aula ensino de vocês a bibliografia básica e a complementar, né? Então, aqui o Hobbes de patologia é o principal, né? É o básico, é que você tem que saber. É o livro que tem lá no plano de aula ensino de vocês. Não que não tenha outras fontes, não que vocês não busquem em outras informações, mas essa aqui é a clássica, é a principal, é onde estão os conteúdos realmente consistentes que vocês precisarão. Tá certo? E aqui eu trouxe só uma amostra para vocês do que é que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui uma determinada situação em que eu vou me deparar no meu dia a dia.
Então, isso aqui é uma situação em que foi uma serpente inoculou um veneno, né? Picou o pé desse cidadão, inclusive era enfermeira, tá? Desse caso aqui que eu tirei, era uma enfermeira que relatou essa situação. E ela acompanhou esse processo, olha, ela teve o cuidado de observar o processo acontecendo. Então, aqui a situação ela foi na casa de um parente, acho que a avó dela, e passou uns dias lá, e quando foi calçar uma bota, ela sentiu que algo tinha picado ela. Na verdade, não foi serpente, foi uma aranha, né? Picou o pé dela, e aí no primeiro dia, viu aqui que começou a aparecer umas bolhas, um tecido diferenciado, e aí ela foi acompanhando, né? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, né? E aqui subsequente. Olha o que aconteceu aqui nesse membro inferior que foi acometido. Aqui a gente tem milhões de coisas que a gente pode trabalhar, inclusive coisas que nós já trabalhamos anteriormente lá na imunologia, né? O que foi inserido aqui? Foi inserido um antígeno, né? Um superantígeno, como nós vimos lá, né? Que é o veneno dessa aranha que foi inserido. E pegando para o lado da patologia, é lógico que foi inserido, mas eu já vejo o dano inicial no primeiro momento? Não. Mas com o decorrer do tempo, eu já vou conseguir ver, ó. Então, já começo a ver aqui, lá pelas 24 horas, começar acúmulo de líquido, inchaço, vermelhidão, né? Tudo isso a gente vai ver dentro da patologia. Porque é isso que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, né? Quando alguém chega no teu consultório, quando alguém chega para fazer uma consulta de enfermagem, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a anamnese, né? Pergunta, entrevista com o paciente. Depois você vai fazer o exame físico. Eu cheguei a conversar isso com vocês, inclusive quando a gente fez o exercício, né? Eu vou coletar informações e de posse dessas informações, eu vou chegar a uma determinada conclusão do que está acontecendo. Por que eu coloquei essa imagem aqui? É porque, na perspectiva da patologia, eu tenho que enxergar o que está acontecendo patologicamente aqui. É lógico que vocês ainda não têm arcabouço, porque nós ainda não conversamos, né? Não tem teoria, não tem conteúdo em relação à patologia. Mas se no final do semestre eu mostrar isso aqui para vocês, vocês vão conseguir entender o que é que está acontecendo aqui desta forma sequencial. A inserção de um veneno, que está promovendo aqui, ó, danos teciduais. Como é que eu vejo danos teciduais? Por sinais e sintomas, né? Características clínicas que eu vou visualizar aqui. Edema, vermelhidão. E no decorrer do tempo, olha que eu vou vendo, necrose, né? Então significa, lembra que eu falei que um dos pontos da patologia que a gente vai trabalhar é dano tecidual? Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um dano tecidual, e que não é de uma hora para outra, ó. Lá pelo quarto dia, eu já consigo ver todas essas repercussões aqui, ó. Então, já vejo região de necrose, né? Olha aqui, com dias mais avançados, o que acontece. Então, vejo que foi inserido em um determinado ponto, mas eu vou conseguir fazer a minha observação e a minha conclusão. E, acima de qualquer coisa, é fazer o quê? A intervenção. Porque se eu não fizer uma intervenção, isso vai se magnificar e aí eu posso fazer com que o meu sistema entre em colapso, né? Inclusive levando a pessoa à morte, né? Já pensou se isso avança para regiões mais extensas? Daqui a pouco eu tenho que fazer uma intervenção mais severa, mais danosa, como, por exemplo, a amputação, né? Seja de dedos, seja de partes, ou então até de todo o pé. Então, é isso que eu quero que fique aqui nesse primeiro contato que nós tivemos, que, lógico, sem amedrontamento, porque vocês precisam primeiro de conteúdo, e eu vou dar suporte para vocês em questão de conteúdo, né? Construir uma ideia organizada, que é o que eu sempre tento fazer.
organizar as ideias de vocês e a partir da ideia organizada, a partir do conteúdo que vocês têm, nós vamos criar situações para que vocês consigam identificar. Sempre com a vertente de dentro da área, sempre com a vertente de dentro do objeto de trabalho de vocês, que é a enfermagem. Tá certo, pessoal? Então, esse contato inicial aqui com vocês, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Temos 3 minutinhos aí. Alguém? Não, professor. Não, professor. Nenhuma pergunta, pelo menos para mim. Então tá. Ainda Então a não, gente... Oi? Ainda não, no decorrer do semestre a gente vai encaminhando. Então, por hoje é isso. A gente fica, então, com a nossa programação para quinta-feira. A gente vai começar a nossa aula prática. A gente vai pegar 2 aulas que já preciso começar com vocês. A gente vai lá para o laboratório de anatomia, que lá eu preciso conversar com vocês antes que a gente comece realmente a praticar, mostrar lâminas para vocês. Eu preciso que você enxergue o teu objeto de trabalho antes que a gente comece a entrar nessa parte mais prática. Nós vamos trabalhar com lâminas de cortes histológicos, de cortes patológicos. Então, por exemplo, se eu tirasse um fragmento de tecido desse e olhasse numa lâmina, eu ia conseguir visualizar o que é que está acontecendo na célula, no tecido, né? É lógico que vocês não vão trabalhar com isso, né? Vocês não vão fazer lâminas, vocês não vão observar lâminas, vocês não vão fazer diagnóstico através de lâminas, mas vocês precisam ter conhecimento como é aquilo microscopicamente. Porque tudo que aparece como repercussão macro, ela vem sempre de um cerne microscópico, né? Um dano tecidual desse, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ele começou inicialmente com um dano em uma determinada célula, com uma célula morrendo, causando daqui a pouco dano em outras células, e aí, por isso que no início eu não consigo visualizar, porque isso está acontecendo de forma celular, de forma microscópica, de forma molecular. E isso a gente vai mostrar para vocês. Então, a gente vai mostrar fibrose, a gente vai mostrar o granuloma, para quando você tiver com o teu paciente com tuberculose, quando você tiver o teu paciente com hanseníase, você consiga identificar, olha, essa lesão de pele ou essa lesão no pulmão, ela acontece daquela forma que nós vimos lá na aula de patologia. Tá certo? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e até a quinta-feira. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.